Galera, vou mostrar para vocês hoje uma metodologia de treino que vai fazer com que vocês consigam aumentar a carga durante os exercícios e consigam aumentar a sua força também, tá? Vou mostrar para vocês o que você tem que fazer e como ela funciona. O que é essa metodologia? É uma metodologia de treino específico para você conseguir progredir as suas cargas e aumentar mais a sua força. Diferentemente do treino de hipertrofia, o treino de força é focado em quê? Em mais carga e menos repetições. Normalmente quem foca muito em treino de força é a pessoa que faz levantamento básico, tá? Os powerlifters. Por quê? O cara que faz supino, por exemplo, faz agachamento, é sempre uma repetição máxima, é um RM. Então o cara faz um treino de força específico para isso, para conseguir fazer uma repetição máxima com a maior quantidade de carga que ele conseguir. E o treino de força muda muito em relação ao treino de hipertrofia por conta disso, tá? Que você vai conseguir pegar mais carga e menos repetições. Em vez de você fazer, por exemplo, 8 a 12 repetições, vamos dar um exemplo aqui, não colocando em porcentagem de carga, tá? Com 100 quilos, por exemplo. E aí você fica fazendo essas 8 a 12 repetições com 100, 105, não aumenta tanto as cargas, tá? No treino de força, você faz, por exemplo, entre 1 e 4, 6 repetições, com uma quantidade mais alta de carga para fazer menos repetições. Então te possibilita conseguir pegar mais peso, justamente por conta dessas repetições a menos que você faz em relação ao treino de hipertrofia. Um exemplo muito bom aqui, Marquinhos, que eu sempre passo é no supino. Por que o supino? Porque o supino é um exercício básico, tá? Assim como agachamento, como levantamento terra, e ele é uma base muito boa para você conseguir progredir a carga da forma correta. Então vamos dar um exemplo aqui, Marquinhos. Eu tô no supino lá, fazendo supino com 120 quilos. Fiz 12 repetições, fiz 11 morrendo. Se eu, por exemplo, pegar 140 quilos e conseguir fazer 4 repetições, eu vou estar naquele limiar lá no treino de força. Então vamos supor que eu vou fazer um treino de força focado em força. Eu faço 3 a 4 séries entre 1 e 4 repetições, sempre aumentando a carga. Então, por exemplo, fiz uma série lá com 4 repetições com 140 kg no supino. Eu vou tentar fazer 3 repetições com 150, 145. Consegui fazer? Maravilha. A última série vai ser, por exemplo, uma repetição, para ver quanto que eu vou pegar de carga máxima em um RM. Então eu coloco lá 160 quilos, consegui fazer, beleza, maravilha. Lembrando que assim, o tempo de descanso de um treino de força é muito maior do que de um treino de hipertrofia. Por quê? Você vai ter que pegar mais carga, vai ter que descansar mais a musculatura para conseguir levantar aquele peso. Quando eu treinei powerlift, sei lá, 2004, 2003 lá no Palmeiras, eu vi uma galera que fazia, por exemplo, fazia só levantamento básico, tá? Supino, agachamento e levantamento terra. Os caras descansavam mais ou menos de 3 a 5 minutos entre cada série. E aí comia um monte de porcaria no meio da série de descanso lá, comia bastante carbo, tomava suco de uva, sorvete. Aí já não tem muito específico, eu não vou nem entrar em detalhe aqui, vai ficar muito chato. Então o tempo de descanso vai ser maior, tá? Para você conseguir pegar mais carga e conseguir aumentar a progressão. E por que funciona diminuir a quantidade de repetições? Qual é o efeito que isso dá no corpo? Então, Marquinhos, porque isso te possibilita pegar mais carga. Você diminuindo as repetições, o seu corpo vai ter mais força para gastar um tempo específico. Então, dando um exemplo aqui. Vamos supor que você fez 12 repetições no supino reto, com uma carga X. Você concorda que você fazendo menos repetições, você tem um limiar de fadiga mais curto, você vai conseguir pegar mais carga? Sim. Mas aí, por exemplo, por que quando eu voltar a fazer as 12, eu vou estar mais forte? Porque você vai estar acostumado a pegar mais peso, o corpo, a musculatura vai estar mais adaptada a pegar mais peso. Por isso que é importante, por exemplo, na periodização do ano, vamos dividir aqui, no caso, um ano inteiro, vai. Aí você divide a periodização lá em 4 mesociclos, a cada 3 meses. Pelo menos um mesociclo aí dessa periodização não trabalha só força, porque você vai conseguir desenvolver melhor o corpo, a musculatura, para conseguir aguentar mais carga e conseguir progredir de uma forma mais coesa. Não adianta, por exemplo, você fazer um treino, sei lá, você faz um treino X o ano inteiro e fazer um dia da semana treino de força, não adianta nada. Então é bom você periodizar, fazer uma preparação do ano lá específica só para isso, para conseguir aumentar as cargas. Não adianta você, por exemplo, que é iniciante, querer fazer treino de força, treino... Calma. Trabalha hipertrofia direitinho, vai desenvolvendo a musculatura. Se você tiver no nível médio, avançado, treinando, sei lá, uns 3, 4 anos, manda bala, cara. Durante uma parte do ano aí, treina só força, 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 para conseguir ter essa progressão de carga de uma forma mais correta e bem desenvolvida também. Lembrando que assim, galera, não é somente quem tá a partir de 3 anos. Se você já tem um desenvolvimento muscular legal, já tem uma consciência corporal bacana, pode fazer um treino de força, dá pra você conseguir ganhar mais força. Se você começou a treinar agora, não tem uma constância na academia, não tem por que fazer treino de força, tá? Isso vai ser extremamente necessário. Se você treina direitinho, tem a programação certinha e tem uma consciência corporal, consegue fazer o exercício da forma correta, pode trabalhar força sem nenhum problema, tá? Só que tenta organizar direitinho durante o ano, durante a periodização, para não ficar muito bagunçado. Vou fazer uma semana de força e 5 de hipertrofia. Eu já não acho tão interessante. A não ser que seja um programa curto, você trabalhar, por exemplo, uma semana de força, uma alternância, fazer 3 semanas de força, ou então 2 semanas de força, 2 de hipertrofia, aí depois um metabólico, aí dá até para adaptar. Mas se você se programa o ano inteiro para fazer uma periodização grande durante o ano inteiro,
Tenta pegar pelo menos uns 2, 3 meses do ano para trabalhar só força, beleza? Já que estamos falando de periodização, tá? Eu vou falar para vocês sobre o Iridium Academy, tá? Que é a nossa plataforma de treino online que foca exatamente em vários tipos de periodização. E nessas periodizações a gente adapta exatamente isso. Treino de força, treino de hipertrofia. A gente organiza para vocês aí pra vocês trabalharem hipertrofia numa parte, força em outra, metabólica, enfim. Então assina o Academy, dá uma olhadinha lá e confere as periodizações, beleza? Galera, agora explicando pra vocês, bater um papinho com vocês aqui de como que eu uso periodização de força no meu treino. Como eu falei pra vocês, é legal vocês programarem a periodização durante o ano inteiro, ou então durante uma parte do ano, pra conseguir organizar. Como é que eu vou saber que eu vou estar treinando força? Primeiro assim, a metodologia de treino de força, a gente trabalha, por exemplo, até 4, 6 repetições em cada exercício. Varia de 1 a 6 repetições por exercício. Então, como é que eu faria? Eu gosto sempre de trabalhar, fazer o teste de 1 RM. Tem gente que não concorda, gente que fala que não funciona, que tá ultrapassado. Pra mim sempre funcionou. Eu faço o meu treino de 1 RM e eu sei que, por exemplo, em 1 RM eu consigo pegar 200 kg no supino. Então, eu vou trabalhar, em 1 RM eu pego 200, eu vou trabalhar tipo 90%, de 80% a 90% dessa carga para trabalhar força. E aí, essa quantidade de carga eu vou ter que fazer, por exemplo, de 1 até 6 repetições. Então vamos supor, se em 6 repetições eu conseguir fazer com 190 quilos, então quer dizer que meu 1 RM já tá pouco, porque tá dando mais que 90% do que eu pego num RM, né? Numa repetição máxima. Então eu teria que aumentar esse meu 1 RM para conseguir, por exemplo, se eu fiz, sei lá, 210 no supino. Aí eu tiro, sei lá, uns 80, 90% e tento fazer esse entre 2 e 6 repetições. Isso em todos os treinos, tá? Não é só treino de peito, não é só supino. Se quiser fazer um supino inclinado com halteres, um crossover também, se quiser fazer um agachamento, um puxador, vai ser sempre nesse mesmo esquema. Para braço, a mesma coisa, tá? Sempre focar mais em carga e menos repetições. Para quê? Para sua musculatura ficar preparada para conseguir aguentar um pouco mais de carga. Ah, Thiago, mas eu tenho que fazer o treino de força? É obrigatório? Se você está pensando em progredir as suas cargas da forma correta e conseguir ter mais força, eu acho extremamente necessário. Eu conheço galera que treina hipertrofia o ano inteiro, nem faz treino de força e tem um shape muito legal, consegue ficar bem desenvolvido. Mas se seu objetivo é ter um aumento progressivo de carga e conseguir ter mais força durante o treino, eu acho extremamente importante você trabalhar um treino de força, tá? De quanto tempo trabalha? Então, Marquinhos, varia muito de pessoa para pessoa, de programa para programa. Por exemplo, lá no Academy a gente faz, por exemplo, 2 semanas de força, uma de metabólico, aí como é periodização curta, a gente acaba mudando, tá? Mas se for contar do ano inteiro, eu pegaria, por exemplo, pelo menos 2 a 3 meses do ano só para trabalhar força. Aí faz 2 meses direto só de força direto ou só de separaria? força. Então, aí você pode ver, faz só um mês de força, depois faz umas 2 semanas de metabólico, uma semana de metabólico, depois volta a treinar hipertrofia. Haverá muito como você quiser montar o seu treino, como o seu treinador te passar, enfim. Essa é a minha opinião e como eu monto, tá? Você pode não concordar, achar que tá errado, mas para mim sempre funcionou assim. Eu acho uma forma muito correta de poder passar dos meus alunos. Tem outro ponto, Marquinhos, pra galera que é lesionada, que tem hernia de disco, problema no ombro, problema no joelho. Qualquer dorzinho. Qualquer dorzinha que atrapalhe os exercícios, tá? Eu já tenho que ficar um pouco atento com o treino de força, por quê? Pra treinar força, a gente precisa de sobrecarga. Se você tem algum problema articular, algum problema tensional muscular, enfim, eu já acho que é um pouco arriscado. Então, se você tem algum probleminha, alguma patologia, alguma coisa do corpo, ombro, cotovelo, joelho, tornozelo, fica muito atento com o treino de força, justamente para não exagerar nas cargas e se machucar mais. Eu tenho artrose no ombro, a galera sabe, a hernia de disco, eu treino de força. Vai muito da sua consciência corporal e o quanto você consegue trabalhar. Lógico, se eu não tivesse meu ombro podre do jeito que eu tenho hoje, eu conseguiria treinar muito mais pesado. Mas para minha atual condição física, o meu treino de força é específico para isso. Eu consigo, por exemplo, pegar, sei lá, eu não pego 200 no supino, eu pego menos, eu pego 180, 170 no supino. Porque eu tenho um ombro lesionado. Se ele fosse mais saudável, eu conseguiria pegar mais carga sem nenhum problema. E você faz 180 no supino sem sentir o ombro em nenhum momento. Sem sentir o ombro. Sim, se você sentir ele em algum momento, aí você faz... Aí eu já tenho que abaixar a carga, como já aconteceu outras vezes, né? Entendi. Então, se você tem alguma patologia em qualquer lugar do corpo, lombar, ombro, joelho, tornozelo, galera, muita atenção com a quantidade de carga, tá? Já cuidar desse treino de força aí pra não se machucar, se arrebentar e colocar a culpa na gente. Então, galera, já que falamos aqui sobre progressão de carga, sobre treino de força, segue o card aqui e dá uma olhadinha no vídeo, beleza? Valeu, beijo do gordo.